Olá, Nação Ranger, Rafael, Ana. e acabamos de assistir o filme Literalmente. de Power Rangers. Exatamente, acabou literalmente. E a gente foi com convite da Paris Filmes para assistir a cabine. E, gente, nós somos fãs, gostamos muito do filme. Vamos falar aqui um pouco o que a gente achou do enredo, personagens, efeitos especiais, trilha sonora, enfim, o que nós achamos, o veredito do filme de Power Rangers que estreia essa semana aqui no Brasil e no mundo inteiro praticamente. Alguns lugares que a estreia vai ser em abril, no Japão vai ser em junho, infelizmente, que triste pro japonês. Sofreu bullying. Sofreu bullying, é uma pena, né? Porque tudo começou lá, mas enfim, vamos falar do filme. Vamos falar primeiro das expectativas, assim, o que a gente estava esperando? Será que cumpriu, Ana, as expectativas? O que você acha? Cumpriu. Eu tava esperando um filme de Power Ranger que parecesse com a mitologia de Power Rangers. Eu fiquei com medo de algumas críticas, falaram que distanciou um pouco e tal, eu fiquei com medo, mas aí quando eu vi o filme eu vi que ficou muito parecido. Quem gosta de Power Ranger vai gostar do filme. Com certeza. E tudo aquilo que o diretor comentou e os atores, as entrevistas, os painéis se concretizaram. Nós tivemos alguns cortes de cena que a gente vai comentar em uma parte com spoiler, porque essa primeira parte é a parte sem spoiler, então você pode assistir tranquilo. Bom, eu gostei muito da direção do filme, eu achei ele muito amarrado, os arcos. Eu estava comentando junto com o Lucas, que trabalha com a gente aqui, o cinegrafista, que também é cinéfilo, e ele comentou comigo que os arcos são bem fechados, bem amarradinhos, você consegue entender o desenrolar da história. O que você tem a comentar sobre isso? Não fica nenhuma dúvida, não fica nenhuma ponta solta que não seja algo que vai ser desenvolvido lá na frente se tiver os outros filmes, que acho que vai ter, né? Depende de vocês também que tem outros filmes. Tem que fazer sucesso de bilheteria, então vocês têm que ir pelo menos umas 4 vezes no cinema para que isso aconteça. A gente vai, com certeza. E falando no enredo, uma parte que eu gostei muito é o início do filme. O que é mostrado no começo, eu acho muito importante para abraçar a mitologia da franquia. Eles exploraram uma história certa no começo para poder fazer com que Power Rangers vire uma franquia grande nos cinemas. E nesses 3 arcos, eu posso dizer que foram 3 arcos no filme, tivemos a apresentação dos Rangers. O que você achou da introdução dos personagens antigos nessa repaginada? Eu acho que eles trabalharam muito bem, todos os personagens tiveram sua chance de contar o seu background, contar de onde eles vieram, por que eles são desse jeito. A gente não pode esquecer que eles são adolescentes, então são seres humaninhos em formação, eles ainda não têm total personalidade desenvolvida, Sim. Então eles estão crescendo. E isso é legal, porque você acompanha um amadurecimento dentro do próprio filme. Uma coisa que eu sinto falta da série de TV e que o filme explorou é o desenvolvimento dos personagens. Você tem Mary Morphy com uma infinidade de episódios e eles não conseguem aprofundar. Eu acho que também não era a proposta na época da série de TV, né? E quando você está fazendo um filme para cativar várias idades, né? Então você precisa contar uma história que o público se importe com o personagem. Eu acho que isso funcionou muito bem no filme. Eu acho que a questão da série também é porque eles não tinham um planejamento para aquilo ser algo tão grande quanto é Power Rangers hoje. Era assim, era uma série para entreter crianças numa faixa etária que eles sabiam que o mercado estava precisando, então caiu como uma luva. Então Power Rangers vendeu muito porque era um mercado carente desse tipo de mídia. Com certeza. E você tem algum personagem favorito nessa versão nova? Billy. Parece que é unânime, a gente leu várias críticas. Mas, gente, o Billy é o melhor personagem também na série de TV. Com certeza, eu concordo. Eu gostava muito do Tommy antes, mas depois que eu fiquei mais velho, eu achei o Billy mais interessante. Por incrível que pareça, ele é um dos poucos, além do Tommy, que tem a história um pouco explorada, porque ele estende a participação dele até Zell, né? Então você tem um pouco mais de Billy do que dos outros personagens. Então vamos falar um pouco sobre as histórias de cada um deles. Você acha que são dramas convincentes ou é aquilo artificial que a gente vê em alguns filmes? Não, é muito convincente e é muito atual. É bacana porque eles conseguiram pegar vários dramas da sociedade atual e colocar no filme pra serem essas histórias de background dos adolescentes. Então eles têm que enfrentar várias coisas, como o bullying, o Billy que tem toque, gente sem responsabilidade, causando problemas para outras pessoas, que num time de Rangers isso não pode acontecer. Então eles vão ter que meio que superar isso, se tornarem melhores do que isso para conseguirem ser Rangers. Sim, eu concordo. E eu achei importante também esse desenvolvimento, como eu falei, para mostrar um pouco sobre a história de cada um e você se importar com o filme, porque na série de TV às vezes você não se identifica com algum personagem. Eu acho que o que eles escolheram agora, os tipos de adolescentes,
alguém vai se identificar com algum Com deles, certeza. em algum momento vai se identificar. Um outro ponto que eu gostei muito do filme é o lance do treinamento. Sim. Eles treinam para ser Rangers. Gente, eles não são recebidos por Zordon e falam assim, agora vocês são Power Rangers, vai! Não, eles treinam, eles vão aprender a lutar, aprender a ser Rangers e o que eles vão lutar contra também, Sim, que é sim. muito importante, porque Zordon não explica nada na Não série de explica TV. exatamente, simplesmente joga, né? É. E é legal que algumas partes dessas já mostraram no trailer do treinamento, então é aquilo ali, mas bem ampliado, tem bem mais coisa por trás do treinamento, não é só porrada, né? Eu gosto muito também do treinamento mental que eles fazem, então para você ser um Ranger você tem que ser alguém centrado, alguém que entenda como funciona uma equipe. Até porque você já é um Ranger, você já tem o seu uniforme, mas você precisa ser uma pessoa que mereça que aquele uniforme saia, seja externado para poder lutar contra as ameaças. Com certeza. Vamos agora falar um pouco das partes técnicas. Os efeitos especiais, que foi assim, na época que foi anunciado o filme, foi um grande medo, porque as pessoas, os fãs, ainda tinham a mentalidade no filme de 95, que olha que tem muito tempo, né? Realmente, ali naquela época, o CG foi muito ruim, até mesmo pro filme. E aí, será que nesse filme novo vai ser ruim a computação gráfica? A gente vai ter uns olhos legais? É um filme que depende muito de computação gráfica, Exatamente. né? Então, as pessoas ficaram meio receosas, mas vamos dizer aqui que Gente, foi uma surpresa, porque no brinquedo é uma coisa, no trailer é outra coisa e na tela é outra coisa. é muito legal. É absurdo e você consegue acompanhar os movimentos dos Zords, do Megazord, não fica aquela bagunça visual que você encontra em alguns filmes com robôs. E eles são bem orgânicos. Sim, bem orgânicos. Exato. Eu gostei muito, são coloridos, o pessoal estava reclamando das cores. Tem cores sim nos robôs, Dá pra você ver bem a cor com de cada certeza. E o Megazord é massa. Um. É legal, É massa. gente. O boneco também engana muito. Muita gente achou o boneco bem duro, aquele negócio sem movimento. Teso. Esse é bem flexível. É bem flexível. E falando também agora dos uniformes. Para quem não sabe, teve uma mescla de computação gráfica e efeito prático. Os uniformes são reais em várias cenas, então são dublês que estão usando os uniformes. Então, para trazer essa verossimilhança ao filme, né? Claro que na hora que tem umas acrobacias muito loucas, eles pulam de um lado pro outro, é computação gráfica, mas também Mas é mesmo uma assim tem algumas cenas de luta com acrobacia que são os dublês, Sim, né? são os dublês. Não vamos esquecer que são dublês mesmo, vindos do Japão, e eles são profissionais nisso. São Eles muito sabem bons. fazer cenas de luta, mesmo que seja com cabo. Sim, sim. Cabo de aço, né? E aí o que acontece? A gente tem essa história, a história do filme, como já foi divulgado desde o início, é uma história de introdução, tá? É uma história para você conhecer um pouco do universo da franquia e se preparar pro que tá vindo por aí, porque com certeza vai vir mais coisa. Eu acho legal porque o diretor, eu acho que ele sentiu segurança no trabalho dele e falou, já que vão ser 7 filmes, porque vai dar tudo certo, vamos gastar esse primeiro e vamos explicar, vamos introduzir os personagens com calma, vamos fazer com que as pessoas conheçam eles, se importem com eles, torçam por eles, se identifiquem, pra depois a gente partir pra uma coisa mais agressiva. Sim, sim. E o legal que nessa parte que a gente falou de introdução é que eles dão explicações para várias coisas da série de TV que ficaram soltas, vagas. Então você tem explicação para o que é morfar, o que são os Zords. Então tá tudo explicadinho lá. Muita gente perguntou por que o Mastodonte tem 8 patas. É isso, tem 8 patas. É explicado no filme, é tudo bem explicadinho. Você não vai ficar sem essas explicações. Eu achei Por que muito que eles bacana. são dinossauros? Exatamente, Explica tá tudo explicado. Eu gostei muito disso. Vamos falar agora um pouco da vilã sem aprofundar nela, porque Elizabeth Banks estava fantástica. Muito bom. Ana, quando anunciou que seria a Elizabeth Banks, na época ela vibrou, sozinha em casa, vibrou porque... Ah, explica por quê. Gente, essa mulher, ela aguenta o nível de drama, ela aguenta o nível de roupa louca em cima dela, ela aguenta o nível de loucura da personagem, né? Porque, vamos falar, a Rita nunca foi meio normal, né? Nem na série de TV. Sim. Então, é legal que eles pegaram uma atriz que vai aguentar fazer um papel exagerado. Igual o Johnny Depp, que muita gente reclama Sim. dele, mas ele é um cara que aguenta fazer personagens excêntricos. E é por isso que as pessoas contratam ele e ela agora também. Com certeza. Gente, as cenas de luta com a Rita são muito legais. Ela conversando com ela mesma, você tem aquele lance do vilão, né? Eu acho muito legal essa parte. Ficou muito Power Rangers, inclusive. Ela é muito independente, ela faz as coisas por ela mesma.
E essa Rita é legal porque ela vai pro jogo, desce porrada mesmo. Na série de TV você tinha uma Rita que ficava só no castelo e não fazia nada. Só depois, mais pra frente, que ela aparecia uma vez ou outra pra encher o saco dos Rangers na Terra. Vamos falar agora da contrapartida, Zordon, o oposto de Rita. O que é que você achou desse novo Zordon? Gente, olha, esse novo Zordon, ele não é tão calmo quanto da série, tá? Rapaz... Não se assustem, ele é um pouco duro, esquentado, ele severo, né? Ele não tá assim, Rangers, eu vou te explicar aqui, não é assim, bora, você vai aprender a ser um Power Ranger agora, e é isso aí, porque você tem que merecer, e se você não merecer, você pode ir pra casa. E o Bryan Cranston, ele é muito bom porque você consegue enxergar ele ali, mesmo sendo a computação gráfica, ele consegue passar emoção numa coisa de CG. Uns pixelzinhos. Os pixels, pra mim é surreal isso. E vem o Alpha pra aliviar um pouco as tensões, né? Eu já achei nos trailers que o Zordon ele ia ser assim, ele que ia mais abraçar os Rangers nas dificuldades, mas na verdade o Alpha ele chegou como um apoio até psicológico, sim, né? Sim. Ali no centro de comando, falando pros Rangers, vamos treinar, ajudando os Rangers e falando, não, vocês vão conseguir tudo. Então assim, pra mim foi uma inversão de papéis. E ficou legal, não ficou legal. Ruim, porque a gente vai explicar na parte de spoiler, é muito importante essa relação do Alpha com o Zordon pro desenrolar da trama. Vamos falar um pouco agora sobre o elenco de apoio, os personagens secundários que aparecem ao decorrer dessas 2 horas de filme, né? Os familiares, os colegas na escola da Alameda dos Anjos. O que é que você acha? Você acha que eles funcionaram ali, foi só pra tapar buraco, foram desnecessários? Você acha que ajudou a conduzir o filme? A história precisava disso, porque diferente, sempre falando da série, né? Diferente da série, o grupo ele não era um grupo de super amigos, era um grupo coeso que era independente, só precisava deles mesmos. Porque na série a gente vê isso, né? Sim, sim. Eles não são muito amigos de mais ninguém, eles são só os 5 bem ou os fechadinho. 6, bem fechadinho e tipo... Tem aquela amizade com o Book School, né? É uma amizade, né? Tipo... Eles são engraçados. Uma relação de amor e ódio. Só que no filme eles não se conhecem, eles não são amigos. Então você precisava de outros personagens para construir ali uma trama onde eles se encontrassem e se conhecessem. Com certeza. Bem, a gente achou que ia ficar muito puxado dividir o vídeo em 2 partes, em spoiler e sem spoiler, que a gente decidiu lançar esse vídeo sem spoiler, para quem quer ter uma experiência melhor na hora de assistir o filme, e você vai também assistir o nosso vídeo com spoiler, que vai sair logo em seguida. E vai ter spoiler mesmo, vai ter spoiler a gente vai discutir coisas do filme, então se você não quer nem um spoilerzinho, não clique no próximo vídeo. Mas se você quiser spoiler, você gosta de spoiler, pode ir, gente. Pode a gente vai falar tudo. Com certeza. E se você gostou desse vídeo, clica no botão vermelho, né, Ana? Clica também no sino para receber notificação. Cadê os power sininhos? Os power sininhos. É horrível essa piada. Horrível. E não deixem de ir no cinema, tá? Assistir Power Rangers na estreia. Vai no cinema mais próximo da sua cidade. Vamos dar essa força pro filme fazer sucesso e essas 7 continuações aparecerem. Com certeza. Nos vemos no próximo vídeo e que o poder o proteja.